Boa noite, senhoras e senhores. Hoje eu não vim falar com multidões. Hoje eu vim despertar os filhos da promessa. Essa não vai ser só mais uma live, uma palestra, uma aula. Isso daqui é uma convocação divina. Você está aqui porque você foi separado, porque você, antes da fundação do mundo, foi separado por Deus. Deus já havia escolhido você. A terra geme esperando a sua manifestação. Em Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você não é qualquer um. Você é descendência espiritual de Abraão, herdeiro das promessas eternas. E hoje vamos ativar o que já está em você, o Cristo, a semente, a palavra encarnada. Mas antes da gente entrar dentro do nosso ensinamento de hoje, eu vou pedir para você deixar o seu like, comenta, você que está assistindo agora, da onde você é, de que cidade você está assistindo o vídeo agora. Todo o Brasil pode assistir esse vídeo agora, até fora do mundo. Esse é o poder da internet nos dias de hoje. E principalmente, compartilhe essa mensagem para outra pessoa, um familiar seu, um amigo, um colega de trabalho que precisa ouvir isso. Sempre tem pessoas que precisam ouvir, que podem estar enferma, que podem estar vivendo uma depressão. São situações ruins na vida e às vezes a palavra de Deus entrando na vida dela pode transformar ela totalmente. Quero que você entenda que cada filho existe uma promessa para ele individual. Você não faz ideia de como é bom você se ver como um filho de Deus. Eu digo pela minha experiência própria, a intimidade que eu tenho com o Pai, a facilidade que eu tenho de dialogar com Ele e saber que Ele me ouve, saber que Ele atende os meus pedidos. Que filho pergunta para você que é pai, que é mãe, que pede algo para você e você quer dar ou você vai negar? O filho quer dar, o pai e a mãe quer dar para o filho. Às vezes alguma coisa impede isso. Só que tem uma coisa: Deus é o dono da ouro e da prata. Ele é soberano e tudo aquilo que você pedir, Ele vai lhe dar. Porque Ele tem o poder de dar qualquer coisa. Ele não depende de ninguém. Então quando você tem esse relacionamento de pai e filho, de família mesmo, o seu relacionamento com Ele é verdadeiro. E o que eu quero que você alcance nessa live no dia de hoje é esse relacionamento. A primeira promessa foi Abraão. Ele chama um homem velho, estéril e desacreditado e fala com ele. Se você está com a sua Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia agora. Vou tocar minha Bíblia aqui, ó, em Gênesis 12, de 1 a 3. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Deus está dizendo: através de você, eu vou criar uma nova raça. Uma raça que não é definida pela carne, mas pela promessa. E a promessa mais específica você vai encontrar em Gênesis 18, 14. Está escrito assim: acaso existe algo extraordinário demais para Deus? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Qual foi o problema dessa história aqui, pessoal? O problema foi que Sara estava desesperada pela promessa de ter um filho, herdeiro, e entregou a sua serva, Agar, para se deitar com Abraão, que era o seu marido. E ele teve um filho, o filho da carne, chamado Ismael. Por isso que levou anos para Sara dar à luz ao filho da promessa, que se chama
Isaac, entendeu? A promessa foi acessada por Isaac. Em Romanos 9, não lembro exatamente isso, Romanos 9:8, tá? Pessoal, Romanos 9:8, eu já deixei marcado aqui, ó. Ele fica ali atrás do livro de Coríntios. A carta que é escrita por Paulo para os romanos. Você que tiver com a sua Bíblia, acompanha aí comigo. Romanos 9:8 diz assim, ó: em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. E quem está aqui hoje, nesta live, com promessa que parece morta? Aquela promessa que você recebeu alguns anos atrás e que ela ainda não se cumpriu na sua vida. E que você às vezes acredita que ela nem vai se cumprir. Pois eu digo para você que Deus esperou Abraão envelhecer para mostrar que não é pelo esforço humano e sim pelo Espírito. Existe um tempo para que as promessas se cumpram. Entende? O que Deus não deixa de cumprir suas promessas. Ele é fiel. Eu vou dizer para vocês, eu conheço o dono da promessa. E todas as promessas ele cumpriu na minha vida. Promessa de me libertar de vício, promessa de ser uma pessoa livre, de ter um casamento hoje realizado, de ter uma família, de viver em paz. Ele cumpriu o que prometeu para mim. Levou um tempo, porque existe um processo, mas ele cumpriu a promessa dele. E eu creio que vem muito mais promessas a serem cumpridas ainda. Agora, eu quero falar para vocês sobre a promessa do Salvador. O povo de Israel sonhou com essa promessa, só que eles não entenderam que a promessa veio, que a promessa se cumpriu em espírito, que eles acessaram ela, porque Cristo veio para Salvador, mas eles não acreditam que ele veio, eles acreditam que ele há de vir ainda, porque eles estão com o pensamento físico, eles acreditam apenas num filho da carne, eles não conseguiram ver espiritualmente a vinda de Jesus. Eles apenas acreditam que ele há de vir ainda. Entende? Mas a promessa se cumpre com a vinda do Salvador. Em Isaías 7,14 está assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse filho será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Cada nome na Bíblia tem um significado. E se Emanuel era Deus conosco, quer dizer que Deus se faz presente. Aqui está um ponto muito interessante. Presta atenção nisso aqui, ó. Cristo não veio apenas para andar entre nós. Ele veio para viver dentro de nós. Por isso que é Deus conosco. E Paulo entendeu isso. Em Colossenses 1,27 está escrito: Cristo em vós é a esperança da glória. Não adianta ter Bíblia na mão e Cristo fora do coração. Cristo é uma semente implantada e a promessa é que ele cresça até dominar toda a sua consciência. E eu digo mais, Cristo despertará em você e chegará a hora de você se tornar um libertador nessa geração, porque você é um dos filhos da promessa. A questão é, existem mais de 8.000 promessas na Bíblia e você sente que não acessou nenhuma, que elas não foram feitas para você, até mesmo que você não é digno delas. Você duvida, e a dúvida vem do medo. Muitos cristãos não acessam as promessas por medo, exatamente porque elas confundem o medo com o temor. Então presta atenção que eu vou te ensinar agora. Temor é extremo respeito. É respeito à palavra, é respeito à justiça de Deus, é respeito à soberania de Deus. Se você respeita, é porque você acredita em Deus, na sua palavra, entende? Já o medo, ele é paralisante. O medo faz você ficar no seu lugar, você desacredita de Deus e nas promessas que ele tem para você. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Em João capítulo 4, versículo 8, está escrito assim, ó: aquele que não ama, não conhece a Deus, e porquanto o Deus é amor.
O medo é sinal de que você não conhece Deus. Porque você não pode obedecer àquilo que você não conhece. Portanto, você não planta e não cumpre o seu chamado. Não pode acessar o favor de Deus, que é a colheita daquilo que você merece. Você pode... Quando eu entendi isso, eu entendi que obedecer a Deus é plantar. E quando eu planto, eu acesso o favor dele. Eu entendi toda a minha história lá atrás, quando eu aceitei Jesus. E obedeci ele, dizendo que ele era Salvador, que eu devia fazer pelo próximo coisas boas. Eu comecei a fazer isso. Desde então, você acessa o favor de Deus, você acessa a graça, que é um favor imerecido. Todos os caminhos dos trabalhos que eu fiz, né, me mantiveram firme. Eu prosperei em várias áreas da vida, porque a gente acredita que prosperar é apenas riqueza. Mas mais do que isso é ter a paz de todo entendimento. E quem faz isso é Deus. E quando você acessa Ele, vem um favor imerecido, a graça. Ele dá inteligência, Ele dá sabedoria, Ele te dá capacidade de criar até uma empresa. E de sobreviver. E de viver em paz. Quando eu entendi isso, eu passei a obedecer cada vez mais Ele. Só que eu não tinha acessado ainda o meu chamado. Entende? Que veio com o tempo agora recente. O meu chamado está claro. Pregue o Evangelho. Leve o reino para outras pessoas e contra os libertários dessa geração. Em Gálatas 4,19 diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo é formado. Ele não é apenas aceito. Aceitar é uma parte. Depois vem turbulência, depois vem os problemas, vem as lutas. Isso sempre acontece com todo mundo que aceita Jesus. Sabe por quê? Porque é nesse momento que ele vai ser formado em você. Ele vai esperar você não negar ele em momento nenhum. Esperando que você dê toda a glória para ele, para você acessar o favor, a graça dele. Você não nasceu para ser um seguidor. Você nasceu para ser o próprio reflexo de Deus na terra. Agora eu falo como um libertário do reino. Tem muita gente com promessa, mas com a alma engessada. Você não foi salvo para ficar preso numa cadeira da igreja. Você foi salvo para libertar, para reinar, para ativar outras pessoas. Os céus estão esperando você assumir a sua posição. A promessa não é sobre ir para o céu. A promessa é o céu invadindo a terra através de você. Então agora vamos ativar a promessa em você. Em Efésios 1, versículo 3 diz: Bendito é o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Todas as bênçãos, não algumas, mas elas estão em Cristo e Cristo está em você. Você já tem acesso às promessas, mas promessas sem... Vou repetir, vou falar essa frase, anota essa frase aí que eu vou falar. Isso aqui é isso aqui é um código dos céus descendo. A promessa sem ativação é como uma herança sem CPF. Você precisa despertar, assumir e agir. Hoje, a promessa está te chamando para maturidade. Deus não quer mais filhos mimados. Filhos mimados não fazem o que precisa ser feito. Filhos mimados não cumprem o seu chamado. Eles ficam embaixo da proteção da mãe, do pai, de parentes e não cumprem o seu propósito. Eles sequer encontram o propósito deles na vida, porque são filhos mimados. Deus quer os libertários, aqueles que governam com o cetro do Espírito. Agora é com você. É hora de viver a promessa. Feche os olhos e respira fundo comigo. Você vai repetir as minhas palavras. E vai descer o céu, vai descer do céu fogo. Eu sou filho da promessa.
A herança de Abraão está sobre mim. Cristo vive em mim. Eu me levanto como libertário nessa geração. Eu manifesto o reino na terra. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça. Você não é órfão. Você é um filho. Você não é qualquer um. Você é um herdeiro. Você não é fraco. Você é a manifestação do Cristo na terra. Filhos da promessa não vivem pela vista, vivem pela visão. Você não vive pelo que você vê na tela de um celular, você não vive pelo que você vê no mundo, o que você vê no trabalho, o que você vê nas outras pessoas. Filhos da promessa vivem pela visão que Deus dá para eles. Deus abençoe a todos. Qualquer pergunta que você tiver, porque já estamos em cima da hora aqui, manda essa pergunta lá no direct, tá? Lá no meu Instagram, @Thiago_Pimenta1. Você não me segue, segue lá. E se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que a gente estiver fazendo, ok? Tamo junto até depois do fim. Tenha uma boa noite.